Nascimento, conterrânea de César, Alisson, se Alisson não viesse, eu ia ficar triste também aí, ó. Alisson sempre presente. Duda, que maravilha, vocês estão aí, ó, show de bola. Galera, então, bom dia para todos, certo? Então, como eu havia falado aqui antes, hoje a gente vai ficar só até 10 horas, tá bom? É o que a gente conseguir fazer aqui e respondendo principalmente as suas dúvidas. Então, nós vamos resolver essas questões aqui de geometria sólida, são as questões do livro 4, certo? Então, isso aqui está no livro 4, livro 4 não, o módulo 4, alguém sabe dizer as páginas aí, que eu já copiei lá, não tenho aqui, mas, de qualquer maneira, o módulo 4 é a revisão geral de geometria. Pedro, não sei quais questões que Pedro fez na aula passada, ele disse que fez algumas, certo? Mas, de qualquer maneira, vocês têm alguma questão específica que gostaria que a gente fizesse aqui? Bom dia para todos vocês. Vamos que vamos aqui, galera. Tem alguma questão específica ou a gente vai começar aqui dessa 3 aqui mesmo? Pode ser? Pode? Mas se vocês tiverem alguma questão, vocês vão me falando, tá bom? Então, vamos começar dessa questão 3 aqui, ó, meus queridos. Quando diz assim, ó, considere uma laranja com a forma de uma esfera de raio igual a 4. Considere uma laranja na forma de uma esfera de raio igual a 4, composta por 12 gomos exatamente iguais. A superfície total de cada gomo superfície de cada gomo, galera. Qual que é a ideia da questão? Ó, então, eu tenho aqui uma laranja, certo? E ela foi dividida em 12 gomos em partes iguais. Ele quer saber qual é a área, qual é a superfície. Superfície é área, gente. Então, qual é a área total de cada gomo? Eu acho que eu já fiz essa, não fiz? Eu acho que quem me pediu ela foi Beatriz ainda, eu não sei, Beatriz Veloso, eu não lembro mais, mas eu tenho quase certeza que eu já fiz essa questão. Fiz a 12 de Caio, aqui, ó, tá aqui, ó, ela já foi feita lá embaixo, certo? Então, eu vou deixar a resolução dela, porque o que importava nessa questão? Ele quer a área total da superfície, ó, a área total da superfície representa o quê, ó? E aí, Mari, tudo bem, minha querida? Muito bem, viu, Mari? Muito bem. Olha, o que seria a área da superfície total? Vamos pensar logicamente. A área da superfície total, ela é formada o quê, ó? Por essa superfície, que é o fuso, ó. Aqui seria o fuso, mais os dois lados. Então, ó, mais os dois lados do gomo. O que são os dois lados do gomo, ó? Os dois lados do gomo seria essa parte aqui, ó. Então, ela tem o fuso mais esses dois lados. É esse lado de cá e o lado de lá. Então, essa questão foi resolvida, está lá embaixo, ó. A resolução está bem abaixo. Tá beleza? Nós já fizemos isso. Então, como é que eu faria? Então, a área do fuso mais a área dos dois lados. O que é a área do fuso? Ó, a área do fuso é uma área proporcional. Se a área da esfera é 4πr ao quadrado, a área do fuso seria o quê? 4πr ao quadrado sobre 12. Por que é sobre 12? Porque a laranja foi dividida em 12 partes iguais. Agora, o que seria esse lado? Ó, 2 vezes um lado. Um lado desse gomo, ó, um lado do gomo, ele é formado nessa característica aqui, ó. Um lado é formado com essa característica. O que seria a área disso? Seria a área do círculo. Então, isso aqui compõe um círculo, ó. Então, seria a área do círculo. O que é a área do círculo? A área do círculo, ó, é πr ao quadrado. Então, ó, seria πr ao quadrado sobre 2. Então, um lado seria isso aí, ó, πr ao quadrado sobre 2. Lembra que esse gomozinho, né, essa estrutura que a gente tem aqui, ó. Mas essa questão foi resolvida há tempos.
eu vou pegar outras questões que a gente não fez ainda, tá bom? A não ser que você tenha dúvida e aí quer questionar, eu estou aqui para isso. Nós estamos aqui para dar uma geral de geometria sólida, assunto extremamente importante, extremamente cobrado aí, ó, de uma forma geral, tá bom? Vamos para essa questão 5. Ela diz assim, ó, sua bexiga é um saco muscular elástico que pode segurar até 500 mililitros de fluido. A incontinência urinária, no entanto, tende a ficar mais comum à medida que envelhecemos. Apesar de poder afetar pessoas de qualquer idade, ela também é mais comum em mulheres que em homens, principalmente por causa do parto, mas também em virtude da anatomia do assoalho pélvico. Considere que uma bexiga completamente cheia fosse uma esfera de IQP igual a 3, pode-se afirmar que o círculo máximo dessa esfera seria delimitado por uma circunferência de comprimento igual a quanto? Galera, então veja bem, ó, nesse caso, nós temos aqui, ó, então, ó, primeira coisa, certo? Fala-se de uma bexiga, vamos lá, ó. Ele quer saber isso aqui, ó. A questão está querendo saber, ó, considerando uma bexiga completamente cheia, fosse uma esfera, pode-se afirmar que o círculo máximo dessa esfera seria delimitado de uma circunferência de comprimento igual a quanto? Galera, então olha bem o que a questão está querendo, ó. Ela quer o contorno, ela quer o comprimento dessa circunferência de círculo máximo. É o círculo que contém o raio da esfera. Beleza. O comprimento aí, ó, esse comprimento, ele seria igual a quanto? O comprimento seria 2πr. Comprimento é igual a 2πr. Beleza. Foi dado que π era igual a 3. O que eu preciso agora é encontrar o raio da esfera. Qual outra informação que eu tenho aqui, galera? Qual outra informação? Olha, dá para ver pelas alternativas, gente, preste atenção numa coisa, se π é igual a 3 e esse comprimento é 2πr, esse número necessariamente é múltiplo, olha que legal trabalhando a ideia de múltiplo. Ele é múltiplo de 6. Se ele é múltiplo de 6, então não pode ser opção A, não pode ser B, certo? A não ser que o raio seja uma fração. Mas não poderia ser A, nem B, tal, nem tal. Pelas alternativas que tem aqui, a única que é válida era a opção C. Mas vamos ver lá, ó. Tal. Sua bexiga é um saco muscular que elástico pode segurar até 500 mililitros. Então, o volume dela, ou capacidade, é de 500, olha, a capacidade é de 500 mililitros. Mililitros é capacidade, volume é o espaço. Então, vamos transformar isso em decímetro cúbico, certo? Decímetro cúbico não, perdão, centímetro cúbico, certo? Centímetro cúbico. Olha bem, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro, certo? Então, a ideia é essa. Então, 500 mililitros são o quê? São 500 centímetros cúbicos. Veja bem, nesse caso, o que é o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. 4/3 de πr ao cubo é igual a 500. A resposta vai estar aí, sair em centímetro. O que eu faço? Considerou π igual a 3, olha, raio a terceira. Olha o que eu imaginava, que o raio não fosse um número inteiro. Se o raio não fosse um número inteiro, então eu ia considerar isso, ó. Poderia talvez dar uma dessas opções, número múltiplo de 3 ou tal. Mas vamos lá. Raio ao cubo é igual a, olha bem o que eu tenho aqui, ó. Vou ter o 500, vou passar para lá o 4 dividindo, certo? Então, nesse caso, nós vamos ter essa estrutura. 4 volume, que é 4/3 de πr ao cubo, é igual a 500 centímetros cúbicos. Cortei o π aqui, ficou raio ao cubo é igual a isso.
raio ao cubo é igual a 125, 125, ó, e raio vai ser igual a quanto? Raiz cúbica de 125. Quanto que é raiz cúbica de 125, gente? Vamos lá? O número que é elevado ao cubo dá 125 é o 5. Então, isso quer dizer que o raio é igual a 5. Se o raio é igual a 5, o comprimento vai ser igual a 30 centímetros, que era a opção que a gente tinha falado, porque só de cara o número já era múltiplo de 6, já tenderia para isso. De qualquer maneira, gente, o número seria múltiplo de 6, então a única opção que tinha era, nesse caso, a UNEB é uma prova mais né, exigente, mas estamos lá, né? Então, olha para você ver, precisou trabalhar sistema de medidas, precisou trabalhar a ideia, ali foi composta rapidamente pela ideia do múltiplo, né? Então, acabou concluindo aí. Entenderam alguma pergunta, meus queridos, meus todos que estão aqui, ó, parabéns mesmo por ainda, né, aproveitar mais uma hora de aula aí antes de um recesso, descanso merecido, tá? Vamos que vamos aqui, vamos para cima. Então, olha, se vocês tiverem alguma questão especial para falar, pode falar aí, porque a gente já vai desenvolvendo, tá bom? Olha, tem lá uma no final que eu já quero fazer. Essa aqui é o que eu quero fazer, ó. Ela é uma questão clássica. Eu vou apagar aqui, que eu estava fazendo há pouca hora, certo? Tem outras questões aqui embaixo, ó. Essa questão estilo Enem, certo? O que é do Enem. Essas aqui, ó, essas últimas aqui, ó, eu quero bem fazer também, tá bom? Mas vamos seguir aqui, vamos ver o que dá para a gente fazer. Olha, questão 9, ela diz assim, ó, dá uma olhada naquelas questões lá, se você já resolveu essas questões, aquelas últimas lá, 1, 2, 3, a outra numeração, que é de outro assunto. Ela diz assim, ó, questão 9, em um casamento, os donos da festa serviram champanhe aos seus convidados em taças no formato de hemisfério, né, que é da figura 1. O que é hemisfério? A metade de uma esfera. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desse tipo de recipiente. Para substituir as taças quebradas, utilizou um outro tipo, que é com formato cone, né? E, no entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos da taça fosse iguais, certo? Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros tranquila demais, né, galera? Muito tranquila. Olha bem, o que eu preciso saber aqui, ó? O volume, esse volume será passado para cá. O volume é igual. Então, o volume que está no cone, olha bem, o volume que está no cone é igual ao volume da esfera, certo? O que está é igual a metade do volume da esfera, metade, porque é um hemisfério, certo? E o volume que está no cone, o que está contido, ó, o que está contido no cone é igual a metade do volume da esfera. O que é o volume do cone? Vamos lá, ó, preste atenção. Nós queremos saber qual a altura que vai estar aqui. Primeira coisa que nós temos que calcular é o volume do hemisfério, certo? O que seria esse volume aqui, ó? Esse volume é igual a metade de 4/3 de πr ao cubo, não é isso? Como o raio é igual a 3, ó, tá vendo, ó? O raio é igual a 3, então substituindo vai ficar no quê, ó? Olha, ele pede para eu adotar π, não, então vai ficar, ó, 4 dividido por 2 vai dar 2. Olha, simplificando aqui, ó, 4 dividido por 2 deu 2. O 3 ao cubo aqui vai dar 27. Olha, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, volume do hemisfério. Então, ficou a metade de 4/3 de πr ao cubo, que é igual a metade de 4/3 de π vezes 3 ao cubo, que é igual a, simplificando aqui, ó, 4 com 2 vai dar 2,
né? O 3 a terceira com 3 vai dar 3 ao quadrado. Então, ficou assim, ó. 3 ao quadrado deu 9. 9 vezes 2 deu 18. Então, deu aqui, ó. Então, o volume do hemisfério, volume do hemisfério é igual a 2 vezes 9, 18 pi centímetros cúbicos. Beleza. O volume do hemisfério é igual a isso. Agora, eu quero saber qual que é a altura que vai estar aqui no cone. Gente, o que, que eu tenho que fazer? Ó, o cone está nesse formato, ó. Olha bem, o cone está nesse formato. O raio do cone ali, ó, o raio dessa base aqui do cone é igual a 3. A altura do cone eu não sei, mas eu quero saber qual é essa alturazinha aqui, ó, certo? Então, o que, que a gente sabe aqui? Que esse volume de champanhe que está contido aqui, ó, esse volume de champanhe aqui, ó, o volume do champanhe é igual a quanto? 18 pi centímetros cúbicos. Como é que eu calculo o volume disso aí? Não é o volume de um cone? Ah, então esse é o volume de um cone. O que é o volume do cone? 1/3 da área da base vezes a altura. É igual a 18 pi. Então vai ficar, ó, 1/3 de π r ao quadrado, que eu não sei, a altura é h, tudo isso é igual a 18 π. O que, que eu posso fazer aqui já de cara? Cortar o π, passar, olha, o r ao quadrado vezes h é igual a 3 vezes 18 dá 54. Beleza. Nós encontramos a relação entre o r, que é o raio aqui, ó, desse conezinho, dessa estrutura, até onde ele vai chegar, e a altura. O que, que eu posso criar aqui? A questão só me fala isso, né? Em um caso tal, os donos em duas taças, formatos, hemisfério, porém, tal. Para substituir, Quebrado utilizou um outro formato de um cone, no entanto, os noivos solicitaram essa estrutura, né? Sabendo que a taça no formato de hemisfério, servida completamente cheia, a altura do volume do champanhe que deve ser colocado na taça, dada em centímetros, vamos lá. Como é que nós calcularíamos, no caso, essa estrutura, certo? Vamos ver. Então, aqui, ó, eu precisaria, de acordo com essa proposta aqui da questão, né? Eu estou vendo aqui, eu precisaria encontrar uma relação entre esse R e esse H. Só pode ser isso, porque não tem outra saída aqui. Eu não estou vendo outra saída. Bom dia, Diogão, beleza? Mateus está falando que o raio também é 3, mas é o raio do cone todo. Ah, certo. Olha, Mateus está com a razão. O raio, olha bem, ó, eu considerei o raio igual a 3, olha o meu desenho, o 3 está lá em cima. Muito bem, meus queridos, muito bem, muito bem, muito bem. Olha, eu considerei meu raio lá em cima, 3, mas o raio 3 é aqui embaixo. Muito bem, meninos, muito bem, prestando atenção direitinho. Eu que me distraí aqui, ó, certo? Esse raio aqui é igual a 3, nesse mesmo movimento, né? Então, aqui, ó, se o raio é igual a 3, então ficou o quê, ó? Ficou aqui, ó, 3 ao quadrado, não é isso? 3 ao quadrado, ó, vezes h, tal. De qualquer maneira, eu passei o trem para lá, ficou 9h igual a 54. Quem é h? H é igual a 6. Então, a altura deve ser igual a 6. Gente, olha para você ver, ó. Eu ia entrar numa situação de semelhança, mas eu vi que ia ficar bem complexo, porque eu não tinha nenhuma informação da altura do cone nem nada. Estava buscando isso. Mas no desenho está bem claro, ó. O raio é igual a 3 daqui até aqui, ó. Ou seja, só isso aqui, ó, que já é o raio onde está, ou seja, na mesma linha lá do hemisfério, da taça hemisférica. Muito bem, meninos, parabéns, atentos aí, vamos que vamos. Essa questão 12 já foi resolvida, já está resolvida, ó, né? Foi a questão que Caio me pediu na última aula, já tem uns 15 dias isso, lá embaixo. Certo? Então, a questão do volume
o que Caio não viu aqui na questão, eu lembro bem, ó, lembro de tudo que acontece, viu, gente? O que ele não viu foi porque essa altura aqui, ó, essa seria a altura que ela é igual a isso aqui, ó, né? Que ela representa o raio o mesmo raio da esfera. Eu lembro da dúvida dele, foi isso. Então, essas alturas são iguais. A altura aqui é igual a R, então aqui é igual a R, certo? Todos eles tinham a mesma altura, que era igual a R, né? Já está resolvida também, vamos evoluir. Tudo bem? Tem outra parecida com essa aí. Tudo certo? Tudo bem, meus queridos? E aí, Diogão? Wagner, a 5 da 5, 5, 5. Da Federal do Rio Grande do Sul. 5 lá embaixo, né? 5 lá embaixo. Não sei qual 5 que o Junil está pedindo. Tá aqui. Beleza, nós vamos chegar nela já já. Viu, Junilton? Beleza, nós vamos chegar nela. Beleza. Vamos lá. Próxima questão, ó. A figura abaixo mostra o cilindro, olha, um cilindro circunscrevendo uma esfera de raio R. Calcule o valor de V1 menos V1 vezes V2 sobre V2, sendo que V1 é o volume da esfera inscrita, a esfera que está dentro, e V2 é o volume do cilindro circunscrito. Bem tranquila, né? Aqui a gente pode perceber, ó, que a altura do cilindro é igual a 2R e o raio da base do cilindro é igual a R, né? Então, o que é o volume da esfera? V1 é o volume da esfera. O que é o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. V2 é o volume do cilindro. O que é o volume do cilindro? A área da base vezes a altura. V2 é igual à área da base, que é πr ao quadrado, e a altura, e olha bem, a altura é igual a 2R. V2 é igual a 2πr ao cubo, né? Pronto, o que a questão pediu? V1 menos V1 vezes V2 sobre V2. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso fazer isso aqui para ficar mais fácil, ó, gente, ó. V1 sobre V2 menos, olha bem, ó, menos V1 vezes V2 sobre V2, certo? Tá vendo aí o que eu estou fazendo? Então, ficou ó, V1 sobre V2 menos, cortou aqui, menos V1, para eu não precisar multiplicar, certo? Viu aí o que eu fiz? Eu abri a fração com denominador aí comum. Quem é V1? V1 é 4/3 de πr ao cubo sobre V2, que é 2πr ao cubo, menos V1, que é 4/3 de πr ao cubo. Eu ainda poderia colocar V1 em evidência, como alguém deve estar pensando aí? Sim, poderia. Esse número aqui, gente, ele desce para cá multiplicando, ó. Então, vai ficar 4πr ao cubo sobre 6πr ao cubo, menos 4πr ao cubo sobre 3. Certo? O que eu faço aqui, ó? Simplifico o πr ao cubo com πr ao cubo. 4 com 6 vai dar quanto? Vai dar 2/3, menos 4πr ao cubo sobre 3. Ou seja, tirou o mínimo, vai ficar quanto? 6 menos 4πr ao cubo. 6 menos 4πr ao cubo. O que ele pede aqui, ó? Na verdade, ele não está pedindo muita coisa, está pedindo só isso mesmo, certo? Então, a relação aí ficaria dessa maneira. Não tem muita coisa para fazer aí, ó. Tem que colocar o 2 em evidência. O máximo que eu posso fazer, colocar 2 em evidência, é ficar 3 menos 2πr ao cubo sobre 3. Mas isso vai ter muita vantagem. A ideia ali era simples, era calcular mesmo, ver que a altura do cilindro era igual ao diâmetro da esfera. Agora, essa questão aqui, meus queridos, ela é uma questão que vale muito a pena observar, porque na hora que cair na sua prova, você já vai direto o que você vai fazer. Ela diz assim, ó, vem comigo na questão 9, por favor, uma questão bacana, uma questão... Você tem que saber o que você precisa fazer, certo? Aí não tem erro, aí não tem perda de tempo. Quem demora a ver isso ou não sabe isso vai acabar perdendo a questão.
Olha, uma esfera de centro A e raio igual a 3 é tangente a um plano alfa, certo? De uma mesa no ponto T, como a gente está vendo no desenho aí. Uma fonte de luz encontra-se no ponto F, de modo que F a T, né, são colineares. Então, esses pontos aqui estão na mesma linha, ó, como a gente nota aí. Né? Considerando o cone de vértice F, cuja base é um círculo de centro no ponto T, definido pela sombra da esfera projetada sobre a mesa. Se esse círculo, olha, se esse círculo aqui projetado, ó, se esse círculo tem área igual à da superfície esférica, qual a distância de F a T? Então, a primeira coisa, a área do círculo, a área da base do cone, ó, a área da base do cone, a área da base é o quê? É a área da esfera, que é 4π ao quadrado. Então, tá aí, ó. Se o raio da esfera é igual a 3, então vai ficar 4 vezes π vezes 3 ao quadrado. A área da base é igual a 36π. Beleza? Então, vamos lá, ó. Se a área da base é igual a 36π, então a área do ciclo é o quê? πr ao quadrado, ó. πr ao quadrado é igual a 36π, raio ao quadrado é igual a 36, o raio da base do cone, esse raiozinho aqui, ó, é igual a 6. Olha bem o que você precisa fazer aqui nessa questão, ó. Olha qual que é a ideia que você tem. Nós já fizemos questões parecidas com essa, certo? É uma questão clássica, é uma questão muito cobrada. Agora, só que eu tenho, preste atenção, por favor, que isso vai aparecer para você, isso pode aparecer para você, ó. Por favor, já esteja. Oh, desgrama, tá difícil. Olha, vamos ver se agora vai. Agora foi. Mais ou menos. Ó, a ideia é essa. É uma esfera inscrita em um cone, certo? Olha o que eu tenho aqui, ó. Preste atenção, por favor, meu filho. Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho que essa distância daqui até aqui, ó, vale quanto? Vale 6, que é o raio da base. Pronto. O que mais eu tenho, ó? Olha bem, eu tenho o ponto A. Eu tenho o raio da esfera. Quanto que é o raio da esfera? É 3. O raio da esfera é 3. Beleza. Essa medida é 3. Mas esse desenho aqui, ele sempre, esse tipo de situação, sempre leva você a fazer isso aqui, ó. Olha o que eu estou fazendo. Vou fazer em vermelho, vou fazer em rosa, ó. Ele leva sempre isso aqui, ó. Todo raio é perpendicular ao segmento tangente no ponto de tangência. Esse é o desenho fundamental para a questão. E agora, completando aí a estrutura, ó. Então, nós temos isso aí. O que nós queremos mesmo? Nós queremos saber qual é a distância de F a T. É isso que nós estamos querendo saber. A altura do cone. Um suposto cone aí formado, certo? Qual é a altura disso aí, ó? Veja bem, meus queridos. Eu vou chamar isso aqui de X, certo? O meu FT, claro que é igual a X mais 3. Eu tenho que encontrar esse X, beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui já é de praxe, fazer semelhança de triângulos. Mas olha aqui na semelhança, ó, eu tenho, ó, oposto a esse ângulo, eu tenho o cateto aqui, que é 3, e o cateto no triângulo maior, que é 6. Fora isso, nesse triângulo menor, eu tenho uma hipotenusa, porque aqui é um ângulo reto, ó. Eu tenho a hipotenusa, que é x, e eu precisava da hipotenusa no outro triângulo, certo? A não ser que eu encontre esse cateto aqui nesse triângulo, ó, só essa medida, ó. Olha, 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 por favor, você tem que orientar pelos ângulos, ó. Você pode dizer 3 está, ó, 3 está para 6, ó. Esse cateto oposto ao ângulo marcado lá em cima, ao ângulo F lá, está para 6, que está oposto ao mesmo ângulo, assim como X nesse triângulo oposto ao ângulo reto, está para F, vou colocar aqui FQ, ó, está para FQ, certo?
FQ, ou seja, a hipotenusa, ó, desse triângulo menor está para a hipotenusa do maior. Ou então você pode fazer, ó, 3 está para 6, assim como esse cateto, ó, vou chamar isso aqui de M. Ó, assim como 3 está para 6, assim como FM, que é um cateto, está para o FT, que é o outro cateto. Certo ou não? Então, essa seria a ideia da questão. Eu posso usar uma semelhança ou a outra. Eu vou usar essa segunda semelhança. Vou usar a segunda semelhança. Então, para isso, eu vou precisar encontrar, primeiramente, essa medida aqui, ó. Como é que eu aplico isso aqui? Essa medida, eu chamo ela de K, certo? Então, ó, se eu aplicar Pitágoras, vai ficar assim, ó, x2, que é a hipotenusa, é igual a 3 ao quadrado mais k ao quadrado. Então, x2 menos 9 é igual a k ao quadrado. Quem é k? Raiz de x2 menos 9. Claro que você não vai extrair a raiz de x2 menos 9 por ser uma subtração. Você já está bem amadurecido quanto a isso, né, meu filho? Então, vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Olha, olha, olha. O que eu vou fazer agora, ó? Semelhança de triângulos. Então, 3, oposto ao ângulo tal, está para 6, assim como esse cateto, ó, que é oposto ao outro ângulo, que é o x2 menos 9, está para o cateto aqui, ó, o outro cateto que é x mais 3. Entenderam essa semelhança? Semelhança de triângulos, base da geometria plana, sendo aplicada nessa questão, extremamente importante essa questão, para você não perder tempo. Então, sempre que você deparar com isso, cuidado para você não dizer que essa medida aqui, ó, essa medida daqui 3, ó, ela é 1/3 da altura. Isso não é, e muita gente marcaria 9. Se fosse uma questão de múltipla escolha, muita gente ia marcar que o FT era igual a 9, certo? Muita gente ia fazer isso. Isso só vale se o triângulo aqui for equilátero, e eu não tenho prova disso. Então, é comum para essa questão trabalhar essa semelhança, trabalhar o raio perpendicular ao segmento tangente, tá bom? Então, fique atento a isso, por favor, isso é muito comum. Então, ficou assim, ó, gente, ó, 2 vezes, multiplicando invertido, ó, 2 vezes raiz de x2 menos 9 é igual a 1 vezes x mais 3. Simplifiquei, né? O que eu faço agora? Para eu tirar a raiz, elevo ao quadrado aqui, elevo ao quadrado ali, ó. Vai ficar o quê, ó? 4 vezes x2 menos 9, o 2 está ao quadrado, a raiz sumiu, e aqui x mais 3 ao quadrado é o quê? X ao quadrado mais 6x mais 9. Ficou 4x ao quadrado menos 36 é igual a x2 mais 6x mais 9. Ou seja, 3x ao quadrado, passa no x2 para cá, menos 6x, menos 45 é igual a zero. Posso dividir tudo por 3, vai ficar x2 menos 2x menos 15 é igual a zero. E agora o que eu tenho? Ó, nesse caso, nós vamos procurar dois números cujo produto é menos 15 e a soma é mais 2, o produto dá 15. Que nunca você multiplica dá 15, filho? 5 e 3, isso. 5 e 3. Agora, vamos prestar atenção. Quem é que define o sinal? Os números são 5 e 3 mesmo. Quem define o sinal é a soma. A soma é menos B sobre A. Lembra disso? Soma é menos B sobre A. Então, a soma tem que dar mais 2. Para a soma dar mais 2, o x aqui tem que ser igual a menos 3. Como o x é uma medida, x não pode ser menos 3. Então, meu x é 3. 3 não, 5. Então, x igual a 5, x igual a 5 seria a proposta. Então, 5 mais 3, FT é igual a 8 centímetros, né? É a medida lá. Beleza? Entendido? Então, vamos ver. Vamos passar para a questão que o Junildo pediu, que é uma questão comum também, ó, para dar tempo de a gente fazer todas as questões. Aí, qualquer uma que vocês quiserem, vocês podem pedir depois, tá bom? Então, já vamos para isso aqui, ó. Vamos passar, tá bom? Olha, a questão 5 aqui, ficou claro a questão anterior, gente? O estilo dela. Então, a gente está falando sobre formato de questão.
Sempre que eu tiver uma esfera inscrita no cone, certo? A tendência é que eu vá usar essa semelhança de triângulos, viu? Então, fique atento a isso, porque isso é muito comum, ou seja, é o que faz você ganhar tempo e já ir na direção certa. O seu tempo de prova ainda está chegando, viu, gente? Você ainda não alcançou o seu tempo de prova porque você ainda não reconheceu o que tem que ser feito ainda numa questão. Então, na medida que a gente for treinando agora, a gente vai, que depois, já nas próximas aulas, a gente vai partir só para treino, a gente vai reconhecer várias questões. Como é que resolve? Então, a gente vai no ponto certo da questão, certo? Então, eu vou direto no que me interessa. E quando eu vou direto no que interessa, eu já caio, né, na questão rápido e assim eu ganho tempo. Beleza, Bia, vou resolver aqui que você pediu aí, a 11, né? Vamos lá, ó. Essa questão ela fala o seguinte: duas esferas de raio R foram colocadas dentro de um cilindro circular reto de altura igual a 4, ó. 4 não, é 4R. Claro que é 4R, gente, porque se a esfera tem raio R, então isso aqui é 2Rs e aqui é 2Rs. O que ele está dizendo com isso? O que ele quer dizer com isso, gente? Ele quer dizer que essa esfera está tangenciando o cilindro de baixo até em cima, né? Da forma que está aí. Nessas condições, a razão entre o volume do volume do cilindro não ocupado pela esfera e o volume da esfera é muito tranquilo, né, gente? Olha, o que é o volume não ocupado? O volume não ocupado do cilindro é o volume do cilindro menos duas vezes o volume da esfera. O volume não ocupado, preste atenção. Geralmente o cérebro não lê muito não. Então você tem que estar atento aí, ó. O que é o volume do cilindro, galera? O volume do cilindro é o quê? Área da base, ou seja, π vezes o raio é R, né? Olha, essa medida aqui é igual a R, π vezes o raio ao quadrado, a área da base, vezes a altura, que é 4R. Menos duas vezes o volume da esfera. O que é o volume da esfera? 4 terços de π vezes R ao cubo. Então, ficou aqui, ó, 4πr ao cubo, 4πr ao cubo, e ele ficou 8 terços de πr ao cubo. O que eu faço aqui, ó? O que eu faço aqui? Eu tiro o mínimo, vai ficar o quê? 3 vezes 4 vai dar 12πr ao cubo, menos 8πr ao cubo. 12 menos 8 dá quanto? Dá 4πr ao cubo. 4πr ao cubo sobre 3. Esse é o volume não ocupado. 4πr ao cubo sobre 3, certo? Mas o que ele quer? Ele quer a razão entre o volume não ocupado, certo? E o volume das esferas. E o volume das esferas. Então, ó, o volume não ocupado sobre o volume das esferas. Então, vai ser o quê? O volume não ocupado é o quê? 4, olha bem, terços de πr ao cubo. Olha que legal. 4 terços de πr ao cubo, certo? E o volume da esfera? Das esferas, 2 vezes 4 terços de πr ao cubo. Então, eu faço o quê, galera? Eu corto isso com isso. Ficou 1 sobre 2. 1 sobre 2. Então, nesse caso, a razão era meio, simplesmente. Beleza, Junilton? Tranquilo? Então, um detalhe aí, olha, que era o volume das esferas. Então, volume não ocupado, volume total do cilindro, tirou o volume das esferas, né? A questão 7 é uma questão muito comum também, já eu chego na 11, e você está querendo, tá bom? 11, 11, 11, qual que é a 11? A 11 da UDESC, lá embaixo, é isso? Provavelmente deve ser. Olha aqui, né? Não é isso, Bia? A questão 7, ó, ela diz assim, ó, um recipiente com água, tá tudo bem, gente? Vamos lá? Vamos acompanhar direitinho? É a 11 da UDESC, não é? Lá embaixo, a última, penúltima, as últimas. Um recipiente com água tem internamente o formato de um cilindro com base de raio igual a R.
certo? Mergulhando nesse recipiente, ó, mergulhando nesse recipiente uma esfera, mergulhou nesse recipiente uma esfera de metal de raio igual a Rzinho, né? De raio igual a Rzinho, fez o nível da água subir 9,16 avos de R. Qual que é o raio da esfera? Galera, é uma questão muito manjada essa questão, muito comum, ó. O importante é você entender que o que fez o nível subir foi exatamente o fato da esfera ter sido colocado lá. Então, esse aqui é o volume da esfera. Então, o que é o volume da esfera? O volume da esfera é o volume dessa faixa cilíndrica, ó. O volume da esfera é o volume dessa faixa cilíndrica. Consegue visualizar isso? Então, aqui eu tenho um cilindro, ó. Eu tenho um cilindro, ó. O volume dessa faixa corresponde ao volume da esfera. O que é o volume da faixa? O volume da faixa cilíndrica. O volume da faixa cilíndrica é igual ao volume da esfera. O volume da faixa cilíndrica é o volume de um cilindro normal, né? Que é o quê, ó? O que é o volume do cilindro? Área da base, ó. Então, a área da base vezes a altura é igual ao volume da esfera, 4 terços de π E ao cubo. O que seria a área da base aqui, ó? É π vezes o raio. Que raio é esse aqui? Isso aqui é raio R. Então, π E ao quadrado, qual que é a altura? A altura é 9R sobre 16. Tá vendo aí, ó? Isso aí é igual a quem? 4 terços de πr ao cubo. Simplifica tudo que pode, ó. Π com π, né? Que mais? Eu tenho aqui, ó, 9, veja bem, ó. Olha, 9R ao cubo sobre 16 é igual a 4R ao cubo sobre 3. O que eu faço? Vou subir o 3, multiplicando, vai ficar 27R ao cubo. Vou descer vou subir o 3 para lá, multiplicando. Vou descer o 4 para cá, ó. Então, vai ficar 4 vezes 16, dá 64. Tudo isso é igual a R ao cubo. R é igual a quem, gente? Raiz cúbica de 27R ao cubo sobre 64. Olha os números aí como é que são propícios. Raiz cúbica de 27, 3. Raiz cúbica de R ao cubo, R. Raiz cúbica de 64, 4. Então, ele está perguntando o raio da esfera. O raio da esfera é igual a quanto? 3R sobre 4. Então, opção C, resposta da questão. Né? Uma questão muito comum aí, ó, né? Nesse caso. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Entendido? Tudo claro? A 11 da Mackenzie. E onde é que está essa 11? Eu vou achar. Onze da Mackenzie. Está lá na apostila, né? Página 40. Vou voltar lá na apostila, certo? Já respondendo a pergunta para a Bia, seria essa, né? Olha aqui, ó. Essa que está aparecendo aqui, ó. Bia está pedindo essa aqui, claro que eu vou responder para ela, e vou responder também as próximas aí agora. Eu vou colocar ela aqui mesmo. Olha bem, ó. Então, já respondendo a sua questão, Bia, veja bem, ó, essa questão ela diz assim, ó, um cubo está inscrito em uma esfera. Se a área total do cubo é 8, o volume da esfera é. Gente, o desenho é fundamental, tá? Então, qual que é a ideia? Ó, eu tenho um cubo, ó, eu tenho um cubo inscrito em uma esfera. Um cubo inscrito em uma esfera. Então, na verdade, eu tenho isso aqui, ó. Um cubo inscrito em uma esfera.
Claro que o desenho não precisa ser um desenho perfeito, é só uma ideia. Um cubo inscrito, ó, você está inscrito, ele está dentro. Quem está inscrito está dentro. Quem está circunscrito está fora. Se a área total do cubo é 8, né, o volume da esfera é. Então, vamos começar dessa área total do cubo. Ó. A área total do cubo é igual a 8. O que é a área total do cubo? A área total do cubo é a superfície dele, ó. A superfície dele, ó, é formada por, então é 6 vezes a área de uma face. 6 vezes a ao quadrado é igual a 8, a ao quadrado é igual a 8 sobre 6. Então, vou deixar esse a ao quadrado, que é igual a 8 sobre 6, por enquanto, mas dá para simplificar? Dá. O a é igual a 4 terços. Se eu fizer isso, o a é igual a raiz quadrada de 4 terços, ó. O a ao quadrado é igual a 8 terços, simplifiquei, ó. Por 2 deu 4 terços. Raiz de 4 terços vai dar quanto? Vai dar 2 sobre raiz de 3. O meu a é igual, racionalizando, ó, vai ficar 2 raiz de 3 sobre 3. Beleza? Agora, o que a questão quer? Qual o volume da esfera? Para eu calcular o volume da esfera, eu preciso encontrar o raio dela. E aí que está a jogada da questão. Se o cubo está inscrito na esfera, ó, vou pegar esse, tanto faz, ó, qualquer um desses vértices que eu pegar, ó, imagina isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó, vou fazer em vermelho maior, isso aqui é exatamente o que, gente? Isso aqui é o diâmetro do cubo. O diâmetro do cubo é o diâmetro, perdão, a diagonal do cubo é o diâmetro da esfera. Então, aqui, ó, a diagonal do cubo, a diagonal do cubo é igual ao diâmetro da esfera. O que é a diagonal do cubo? O que é a diagonal do cubo? É lado vezes raiz de 3. Diagonal do cubo é lado da raiz de 3, que é igual a 2 vezes o raio. Então, vai ficar, quem é o meu A? Ó? O meu A, ó, eu podia ter deixado assim, ó. Tanto faz agora. Ficou 2 raiz de 3 sobre 3, vezes raiz de 3, é igual a 2 R's. Viu aí? O que eu faço agora? Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Simplifica com 3. Ficou 2 é igual a 2 R e o R é igual a 1. O raio da esfera é igual a 1. O que é o volume da esfera? É 4 terços de πr ao cubo, que é igual a 4 terços de π vezes 1 ao cubo, que é igual a 4π sobre 3. Então, tá aí, ó, 4π sobre 3 seria a ideia da questão. Então, visualização. Você vai conseguir enxergar muita coisa quando você desenhar, quando você rabiscar. Então, quando a gente fez um cubo inscrito dentro de uma esfera, certo? Necessariamente os vértices dele tinham que tocar a esfera. Então, de um ponto a outro, certo? E outra coisa, os centros dos sólidos vão coincidir, certo? E aí você tinha que notar que a diagonal do cubo era igual ao diâmetro da esfera. Beleza? E aí encontramos isso aí. Entendido, Bia? Tudo bem, minha querida? Beleza com vocês? Tudo bem? Duda pediu para eu fazer a 4 da página 39. Então, vamos lá. 4 da página 39. 39 está aqui, 4. Vamos lá. O que seria essa questão 4? Vamos colocar ela lá. Tá? Pareceu uma questão do Enem demais, essa questão. Achei que era, mas depois eu vi lá, a fonte não é do Enem. Vamos aqui. Vamos ver o que representa esta questão. Ó, ela diz assim, ó. Valeu, minha querida, estamos presentes aqui sempre por vocês, tá? A questão 4, ela diz assim, ó, a ideologia dominante também se manifesta por intermédio do acesso de produtos do mercado, sobretudo daqueles caracterizados por tecnologias de ponta. O cubo magnético é um brinquedo construído por 216 esferas, né, iguais e imantadas. Supondo que esse brinquedo possa ser colocado perfeitamente ajustado
dentro de uma caixa, também no formato de um cubo, né? Considere que a aresta igual a 30 milímetros é a razão entre o volume total das esferas que constitui o cubo e o volume da caixa ele serve de depósito, ele quer a razão. Olha bem, ó. Então, preste atenção. Ele está falando que aqui vai ser colocado uma caixa. Então, imagina aqui, ó. Vai ser colocado tudo isso aqui numa caixa cúbica, certo? Beleza, beleza. Ao todo, eu tenho 216 esferas. 216 esferas. Que comporta isso. A gente pode contar aqui que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui também vai ter 6, ó. 1, 2, a gente consegue ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque 6 ao cubo é igual a 216. 6 ao cubo, então tem 6 esferas de um lado, 6 do outro, né? Se eu considerar isso, olha bem, aqui eu tenho, ó, um formato de um cubo tal. Supondo que esse brinquedo possa ser colocado perfeitamente tal. Então, aqui vale 30 centímetros, certo? 30 milímetros, quer dizer, 30 milímetros. Eu sei que 30 milímetros representa o quê? Representa, quantas esferas tem? 6. 6 esferas, 6 esferinhas de raio igual a R, né? Então, vai dar o quê? O comprimento que é igual a 12 R's. Então, isso aqui vale 12 R's. 12 R's. Certo ou não? Então, 12 R's, já que a esfera estão justapostas aí, ó. Então, o raio da esfera vai ser o quê? 30 sobre 12. Simplificando aqui por 6, dá 5 sobre 2. Certo? Dividindo por 6, dá 5 sobre 2. Beleza. O que ele quer? A razão entre o volume total das esferas e o volume da caixa. A razão entre esses aí. O que é o volume da esfera? Certo? O volume das 216 esferas. Então, é 216 vezes 4 terços de πr ao cubo. Olha, 4 terços de πr ao cubo. Quem é o raio? 5 meios. Então, nesse caso, ó, o volume das 216 esferas vai ser o quê? Ó? Dá para simplificar 216 por 3? Dá. Dá quanto? Ó, 21 por 3 dá 7, então dá 72. Vezes 4, vezes π, 5 ao cubo, 125. 2 ao cubo, 8. Dá para simplificar 72 com 8? Dá 9. 4 vezes 25 é quanto? 500. 9 vezes 500 π. Então, é igual a quanto? 4.500 π. O volume de todas as esferas deu 4.500 π. Certo, minha querida? Certinho? Beleza. Agora, o que eu preciso? Eu quero a razão. Razão entre quem? Eu quero a razão entre o volume total das esferas e o volume da caixa. Nesta ordem, ó, o volume das esferas e o volume da caixa. O que é o volume das esferas? O volume das esferas deu o quê? 4.500 π, ó. 4.500 π. O que é o volume da caixa? A caixa, ela não tem 30 aqui, ó, milímetros, não é isso? Então, é 30 vezes 30 vezes 30. 30 ao cubo. Por que eu fiz isso? Para a gente simplificar, ó. Preste atenção agora. Olha o que eu vou fazer minha simplificação, ó. O volume é 30 vezes 30 vezes 30. Ó, tem 2 zeros, cortei 2 zeros. Tem 3 vezes 3 dá 9. O 45 com 9 dá 5, ó. Então, vai ficar o quê, ó? 5π sobre 30. Que simplificando ainda vai dar o quê? Π sobre 6. Então, nesse caso, a razão entre os volumes de todas as esferas e o volume da caixa é π sobre 6. Tudo bem, Dudinha? Beleza, minha querida? Cada aresta do cubo é composta por 6 esferas, certo? Cada aresta, então, exatamente, porque são 6 esferas, logo são 12 R's. Ah, beleza, Caio, muito obrigado, você já ajudou o Junilton aí também, né? Que ótimo. Mais alguma questão, meus queridos? Vamos lá? Lembrando que eu quero chegar nessa 1,
Nós temos ainda um tempo para resolver dúvidas que vocês tiverem, certo? Vamos que vamos, tá bom? Olha, vou fazer mais essas questões. Pode avaliar aí as dúvidas que vocês tiverem, eu estou aqui para responder mesmo, viu? Nessa questão aqui, ó, diz assim, ó, a questão da UESP, ela diz, um prisma regular hexagonal com lado da base medindo 3, ó, um prisma hexagonal regular com lado da base medindo 3 e a altura igual a 8, está inscrito em uma esfera, como ilustrado a figura. Qual é a área da superfície da esfera? Olha que legal, gente. Qual a área da superfície da esfera? Galera, é um prisma hexagonal. Gente, mesmo formato, ó. É isso que eu estou falando para vocês, ó. É qual que é a ideia, você tem que saber qual que é a ideia, o resto virá. Para você responder essa questão, ela tem um manejo com essa mesma questão aqui, ó, que eu fiz para a Bia, certo? Cadê a questão de Bia? Que era que falava do cubo inscrito, olha bem, o cubo inscrito na esfera. O cubo inscrito na esfera, galera, necessariamente, ó, os lados dele tinham que tocar, os vértices dele tinham que tocar na esfera. Então, de um ponto extremo ao outro, ele tinha que atravessar a esfera. Então, que seria a diagonal do cubo, que era igual ao diâmetro da esfera. Essa questão é a mesma proposta. Olha para você ver, a mesma ideia. Olha como é que as coisas se repetem, gente. Que às vezes a pessoa, ela não quer copiar a questão, certo? Mas ela pode modificar, certo? Então, isso aí é o que, meus queridos? Esse linha azul que eu tracei, ó, representa o quê, ó? Essa linha representa o diâmetro da esfera. Para eu calcular a área da superfície esférica, eu tenho que primeiro calcular o raio dela. Então o que eu vou fazer, ó? Vou criar esse desenho, ó. Vê se você acompanha comigo aqui, por favor, esse desenho. Desenhar em geometria sólida é fundamental. Eu vou fazer outra linha ali, vai ficar mais fácil para você visualizar. Vou fazer essa linha aqui, ó. Opa. Vou fazer essa linha, eu acho que vai ficar mais fácil para visualizar. É a mesma coisa, ó. Então, o que eu tenho ali, ó? Lá atrás tinha as superfícies e tudo mais. Esse segmento é ele que vale 2 R's, ó. Tá atravessando o prisma de ponta a ponta, tá bom? Tá atravessando o prisma de ponta a ponta, ó. Então, eu vou ter aqui essa base, tá vendo aqui, ó? E vou ter isso aqui. Então, isso aqui é 8, certo? Que é a altura do prisma. Agora, olha aqui embaixo, gente. Olha embaixo, ó. Embaixo, na base, nós vamos ter essa formação, ó. Lembra que eu falei para vocês que geometria sólida é uma geometria de composição? Você vai compondo os pedaços, vai compondo as partes e as coisas vão acontecendo, certo? Oi, Marissa, tudo bem, minha querida? Que bom te ver aqui, minha linda. Seja bem-vinda. Muita saudade de você mesmo, tá? De coração falando isso aí, tá? E, por favor, estou sentindo falta das dúvidas, tá? Então, se não tiver, tudo bem, mas se tiver, não deixa de pedir, não, que é uma honra poder ajudar vocês, viu? Olha, nessa questão, ela fala o seguinte, galera, ó, se ali é um hexágono, gente, o hexágono, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Se a aresta do hexágono é 3, então essa medida aqui vale quanto, gente? Vai valer 6. Agora, olha que legal. Você já viu esse triângulo, gente? Ó, já viu um triângulo de catetos 6 e hipotenusa 8? Se o cateto se os catetos são 6 e 8, a hipotenusa só pode ser 10. Agora, se você não soubesse disso, aplicava Pitágoras. Mas, de qualquer maneira, o meu 2R é igual a 10. Sabe disso ou não? Então, ó, eu tenho um triângulo de catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Se eu dobrei os catetos, eu dobrei a hipotenusa. Se eu tripliquei os catetos, eu tripliquei a hipotenusa. Beleza. Então, com isso, o raio da esfera é igual a 5.
Se o raio da esfera é igual a 5, ele quer saber qual que é a área da esfera. A área da esfera, ó, a área da esfera é 4πr ao quadrado. E o volume é 4 p ao cubo. Então, vai ficar, ó, 4π vezes 5 ao quadrado, 25 vezes 4 deu 100. Certo? Então, o volume, travou aqui, travou. O volume, ou a área da esfera é igual a 100π. E tá tudo bem aí. Beleza? Olha aqui a questão clássica do Enem. Alguma dúvida na questão anterior? Pode manifestar aí, pode perguntar. Tem umas que é difícil de ver, igual as próximas. O próximo assunto aqui, que você está falando de qual exatamente, Caio? Pode falar aí, tá bom? Olha, essa questão é clássica para o Enem, gente. Comparar volumes é uma oportunidade que eles têm. Olha, então, dentro das questões de geometria sólida, ele tem o quê? Uma característica de uma das questões é fazer abordagem em todos os sólidos, né? Ou quase todos. Então, envolvendo prismas, cubos, paralelepípedos, pirâmides, cilindros, cones, esferas, hemisférios. Então, é uma questão completa do Enem, vai ter isso aí. Aqui está fazendo abordagem a cone e a cilindro e a esfera, que eu estou vendo aí, né? Olha, os três recipientes têm a forma diferentes, mas têm a mesma altura e o mesmo diâmetro da boca, Então, quer dizer que aqui o raio, olha bem, ó, esse raio aqui é igual a esse raio, que é igual a esse raio, certo? Beleza. Neles são colocados líquido até a metade da sua altura. Olha bem, a metade da altura, ó. Então, aqui, ó, nesse caso é H, aqui foi colocado o quê, ó? Metade da altura. Beleza. Conforme indicado, representando os volumes 1, 2 e 3, volume do líquido em cada um dos recipientes, tem que o volume 1, 2, 3 é. Os três recipientes têm formas diferentes, mas têm a mesma altura. É aí que está o barato da questão. Todos têm a mesma altura. Todos têm a mesma altura. Aqui foi o quê, ó? Colocado a metade do volume de um cone. Beleza. Então, o que vale aqui, gente? Olha, então, no volume 1, o que eu tenho? Olha, é uma proporção de volume de cone, não é isso? Então, como é que é? Lembra disso? Volume 1 está para volume 2, assim como a altura de um, que é H sobre 2, está para a altura do outro, ao cubo. Volume 1 para o volume 2, simplificou aqui, vai dar 1 meio ao cubo, vai dar 1/8. Isso aqui já é uma coisa muito comum, né, de se fazer, gente. Nesse caso, nós teríamos que ter aqui o seguinte, ó, o volume desse cone, ó, quando você colocou o recipiente até a metade da altura, esse volume representa apenas 1/8 do volume todo. O que é o volume do cone? Ó, é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, vê, ó, 1/3 da área da base. Então, na verdade, seria assim, ó. Esse volume 1 seria 1/8 do volume 2, que é o quê? 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, e a altura h. Então, o volume 1 é igual a, vai ficar o quê? πr ao quadrado vezes h sobre 24. Certo ou não? Então, o volume 1 é a proposta do Enem, tá vendo aí? Agora, esse aqui, ó, gente, se esse aqui, ó, dá para ver que é um hemisfério, é a metade de uma esfera, certo? Que tem Rho igual a R, e a altura aqui é igual a H sobre 2. Porque todos os recipientes foram colocados até a metade da altura. Então, o que é o volume 2? O volume 2 é a metade do volume de uma esfera. A metade do volume da esfera vai ser o quê, ó? A metade do volume da esfera. Então, nesse caso, nós temos aqui, ó. Olha, aí nós vamos ter uma coisa para se fazer da esfera. Olha bem, da esfera, nós vamos ter uma coisa para se fazer, para trabalhar, que é comum, que é em função tudo de H, ó. Isso aqui, ó,
isso aqui não é o raio da esfera, isso aqui também não é o raio dela, beleza? Então, esse R é igual a H sobre 2. Quer dizer que H é igual a quanto? H é igual a 2 R's. Então, se eu ajustar essa questão aqui, ó, vai ficar, ó, π é ao quadrado, meu H é 2 R's sobre 24. O volume 1 passa a ser, ó, 24 por 12, por 20, 2, simplificando 2 lá de cima com 24 aqui, vai ficar, ó, πr ao cubo sobre 12. É o volume 1. O que é o volume 2? Volume 2 vai ser o quê? A metade do volume da esfera. O que é o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. Já fazendo tudo em função de R mesmo. Volume 2 é igual, ó, aqui simplifica, ó, vai dar, ó, 2πr ao cubo sobre 3. 2πr ao cubo sobre 3. Certo? E o que vai ser o volume 3? Ó, o volume 3, ele vai ser o quê? Ó? Ele é o volume de um cone de altura igual a H sobre 2. Então, o volume do cone é o quê? Ó? 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, e a altura, né, H sobre 2, porque todos não foram enchidos até a metade da altura, beleza. Então, o volume 3 é igual a 1/3 de πr ao quadrado, só que quem é o meu H? Meu H é 2 R's, olha, meu H é 2 R, vai ficar 2 R sobre 2. Então, ficou o quê? Ó, simplifica, volume 3 é igual a πr ao cubo sobre 3. Então, tá aí, os 3 volumes. O volume 1 é πr ao cubo sobre 12. O volume 3 é πr ao cubo sobre 3. E o volume 2 é 2πr ao cubo sobre 3. Quem é o menor deles aí? O menor deles é o V1, que está dividido por 12. Depois vem o quê? Vem o V3, certo? E o V3 vem depois, que está dividido por 3. E por que é menor que o V2? Porque o volume de 2 é 2 vezes o volume de 3, que é 2/3, então é 2 vezes 1/3. Então tá aí V1, V3, V2, V1, V3, V2, V1, V3, V2, opção B, resposta à questão. Essa é a questão clássica do Enem, como vocês viram, nós fizemos a questão dessa na aula passada, né? Claro que faço. Perfeito, Caio. E a gente vai para mais uma questão parecida aí, ó. Vou fazer a 10 que Duda está pedindo, depois eu vou entrar em poliedros, que é a parte que Caio está falando aqui também, que é meio que já para encerrar o assunto, tá? Meio que para encerrar o assunto. Vamos lá, ó. Questão 10. Aí a gente faz mais, tá bom? Nossa aula só vai até 10 horas. Hoje não ia ter aula, mas claro que eu ainda posso trabalhar aqui com vocês, e vocês ainda podem assistir essa aula. Então, é mais um passo que a gente está dando aí, rumo à nossa vitória, à nossa grande vitória. E tenha certeza que você vai ter geometria sólida na sua prova, tá, gente? Não adianta nem pensar o contrário. Independente se a questão é fácil, é média ou é difícil, você tem que trabalhar para resolvê-la em qualquer nível. Agora, no geral, não é difícil. No geral, não é, certo? No geral, são questões resolvíveis. Você só precisa entrar com coração, com alma e meter bronca. E saber que geometria sólida é geometria de construção. Tá bom? Vamos aqui, ó. Nessa questão 10, ela diz assim: um paralelepípedo retângulo inscrito em uma esfera de raio R, né, tem área igual a 992. Sabendo que as suas 3 áreas são proporcionais aos números tal, beleza, adoro essa questão, adoro esse tipo de questão. Olha aqui, ó. Fala de um paralelepípedo retângulo que está inscrito em uma esfera. Olha bem, ó. Então vamos lá, para onde eu vou começar aqui. Ó, então tá aqui, ó. Um paralelepípedo retângulo inscrito em uma esfera. Qual que seria a ideia
A ideia, Duda, é a mesma ideia que a gente fez lá do prisma, né? Do prisma e do cubo. É a mesma orientação, ó. Se tem um paralelepípedo inscrito em uma esfera, certo? A ideia é o quê, gente? A ideia é que de ponta a ponta, ó, olha bem, Dudinha, a ideia de ponta a ponta, ou essa outra, ó, certo? Que vai cruzar o paralelepípedo de ponta a ponta, necessariamente vai conter o diâmetro. Então, aqui, ó, o D é igual a 2R. O diâmetro do paralelepípedo, diâmetro do paralelepípedo, não, a diagonal do paralelepípedo, a diagonal, ó, a diagonal é igual ao diâmetro. O que é a diagonal do paralelepípedo? Você fala assim, poxa vida, esqueci. Tudo bem, se você esqueceu, lembra que a geometria é a geometria de construção, certo? Então, as arestas aqui, ó, são A, B e C. Traça lá, olha, faz lá, você não vai deixar de fazer a questão por isso, né? Então, você aplica Pitágoras aqui na base primeiro, porque tudo aqui é reto em todo lugar. Depois você aplica Pitágoras aqui, ó. Diagonal do paralelepípedo é raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Beleza. Então, a raiz quadrada de... Olha bem. A raiz... Peraí, travou aqui, gente. Só um minutinho. A raiz quadrada... Ó, a raiz quadrada de A2 mais B2, de A2 mais B2 mais C2 é igual ao diâmetro. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho duas coisas relevantes. O paralelepípedo tem a área total igual, ó, tem a área total igual a 992, certo? A área igual a 992. E sabendo que as dimensões deles são proporcionais aos números, como é que eu faço isso? Ó, questão clássica também, as dimensões, ó, o A está para 5, assim como o B está para 3 e o C está para 2. Coloquei só numa proporção aqui. Beleza. Sempre que existir uma proporção, sempre haverá uma constante de proporcionalidade. Qualquer que seja a proporção, sempre haverá uma constante. Você pode sempre escrever, ó, A é proporcional, então quer dizer que o meu A é igual a 5K, o B é igual a 3K, e o C é igual a 2K. O que eu tenho agora de informação útil para isso aí? Ó? Disse que a área total era igual a 992. O que é a área total? Ó, aqui é 5K, aqui é 3K e aqui é 2K. A área total é igual a 992. De onde que vem essa área? Vem aqui, ó, 2 a 2, as áreas são iguais. Lembra disso, ó? Então, essa, não precisa lembrar, não precisa decorar, não. Então, veja, ó, olha, essa base aqui, né, 3K vezes 5K? 3K vezes 5K. Por que é 2? Porque aqui em cima também é 3K vezes 5K. E a área aqui do lado, ó, 3K vezes 2K. Então, 3K vezes 2K. Por que é 2? Porque tem essa aqui do lado. E tem a da frente agora, ó, 5K vezes 2K. E tudo isso é igual a 992. Então, ficou 2 vezes 15K ao quadrado, mais 6K ao quadrado, mais 10K ao quadrado, é igual a 992. 15 mais 6, 21 mais 10, 31 vezes 2, 62. Olha, 62K ao quadrado é igual a 992. Com certeza dá para simplificar. Ó. 992 por 62 dá 1, sobra 37. É isso? Não. O que eu fiz? 9 menos 2 dá 7. É isso mesmo. 37, 99. Olha, 372. Vai caber quanto aqui, ó? Tudo indica que vai caber 6. 6 vezes 2, 12. 360 sobrou 0. Ó. Tinha que ser, ó. K ao quadrado é igual a 16. Quem é K? K é igual a 4. Se K é igual a 4, olha bem, se o meu K é igual a 4, então isso quer dizer o quê? O meu A é igual a 5 vezes 4, que é igual a 20. O meu B é 3 vezes 4, que é igual a 12.
E o meu C é 2 vezes 4, que é igual a 8. Beleza? E agora? O problema pede qual é o raio da esfera. Pronto. É só jogar lá agora, ó. Jogando lá em cima, vai ficar quanto? Ó, vai ficar a raiz quadrada de 20 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, é igual a 2 vezes o raio. 20 ao quadrado é igual a 400, mais 144. Olha, 400 mais 144 mais 64 é igual a 2R. 2R é igual a raiz de 144 mais 64 dá quanto? Dá 208. 208 mais 400 dá 608. Então, 2R é igual. Fatora 608, como é que eu faço? Ó, 608 por 2 dá 404, por 2 dá 202, por 2 dá 101, 101 daria, tá certo esse trem? Não, tá não, Jesus. Olha aqui, ó. Por 2 dá 304, por 2 dá 152, por 2 dá 60 não, 76, por 2 dá 38, por 2 dá 19, por 19 dá 1. Então, fatorando, vai sair um 2, vai sair um 2, vai ficar o quê, ó? Raiz de 608 é o quê, ó? É 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 19. Então, sai um 2, sai outro 2, certo? Raiz de 38, ou seja, 4 raiz de 38, certo? Então, nós temos, ó, 2R's é igual a 4 raiz de 38, implica que R é igual a 2 raiz de 38. Simplificando aí, ó. Então, deu 2 raiz de 38, opção D. Então, o que essa questão trabalhou com a gente? Trabalhou proporcionalidade, a ideia de sólido inscrito, que é ver a diagonal, ó. Então, sempre que eu tenho um sólido inscrito, o centro vai coincidir. Então, para essas situações dos poliedros, né, nós traçamos a diagonal, vamos desenvolver, ou seja, aí você fala assim, uma questão dessa dá muito tempo, nada, eu vou fazer porque eu sei fazer, então eu já tenho que fazer e não tenho que desenvolver. Claro que vai ter questões mais fáceis, mais rápidas, certo? Mas, de qualquer maneira, é uma questão que você tem que preparar para você fazer. Pois não, Junilton, diga aí, meu querido. É A ou é D? É A, não é D, ora. Olha, porque 38 por 2 dá 19. 2 vezes 19 é 38. É A, Junilton, porque o raio vai vir um dia. Claro, nós vamos fazer isso, meu querido João. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer muita coisa. Gente, agora pós-recesso, nós vamos ver. Eu só quero que vocês vá, recarregue sua energia e volta, porque nós vamos voltar com tudo mesmo, já apurando muita coisa aí, ó, certo? E vai ser muito show, viu? Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer isso, tá bom? Junilton, você está perguntando o seguinte. Claro, sim, vai ter muita coisa pós aí, ó. Nós vamos falar para vocês tudo que vai acontecer aí, mas queremos que você tire essa semana para descansar, para voltar para valer. Eu ainda quero entender a dúvida de Junilton, gente. A opção B, Junilton, era 2 raiz de 39. Olha, como aqui ficou 2 R's, olha bem, ó, como aqui ficou 2 R's, 2 R's é igual a raiz de 608, 608 fatorando, Junilton, ó, deu 2 vezes 2, 4, raiz de 38. Beleza. Então, ó, 4 raiz de 38. Eu peguei o E aqui e simplifiquei, ó. Então, deu 2 raiz de 38. Gente, alguém me ajuda a entender a dúvida de Junilton? D2 raiz de 38. E aí, Junilton? Porque é o raiz de 38 lá dentro, né? Então, não. Ah, certo. Então, ótimo.
Beleza. Galera, vamos agora para uma outra parte importante e que pode ser um assunto abordado para vocês. Aproveitando esses 30 minutos aí, ó. Olha bem, são as questões 5, 6, 7, elas tratam, de certa forma, da mesma coisa. Chama-se isso aqui, ó. Olha, vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Preste atenção, o que recorre essa questão, ó. Por favor, olha qual é o assunto, qual é o tópico aqui da questão. Na verdade, é isso aqui, ó. Chama-se nos poliedros. Veja bem, ó. Nós já falamos de poliedros para vocês, certo? O que são os poliedros? Os sólidos dividem em poliedros ou dividem em corpos redondos, certo? Então, ó, um sólido, ou ele é um poliedro, ou ele é um corpo redondo. Os poliedros são o quê, ó? São os prismas, certo? Paralelepípedos, que são prismas, cubos, pirâmides, tudo isso são os poliedros. Fora ainda o tetraedro, né? Tetraedro, octaedro, hexaedro, que é o cubo, dodecaedro, ó, dodecaedro, dodecaedro, e ainda o icosaedro. Eu ia perguntar isso para vocês, mas já estou falando, tá? Os corpos redondos é o quê? O cone, o cilindro e a esfera, certo? Então, os sólidos dividem nesses dois grandes grupos. Existe, em especial, certo? Existe os poliedros regulares. Olha bem, ó, em especial, existem os chamados poliedros regulares de Platão. Quais são os poliedros regulares de Platão? Vocês lembram bem disso? Quais são os poliedros regulares de Platão? Qual é a palavra que a gente usa para resolver, para lembrar dos poliedros regulares de Platão? Lembra ou não lembra? Por favor, tá na hora agora suas aqui, ó. A gente aproveita nesses minutinhos finais. Não quer falar, não quer manifestar? Então tá bom. Os poliedros regulares de Platão você vai lembrar através desta expressão, ó. TOD, certo? Preste atenção. Os poliedros regulares de Platão, nós vamos lembrar dessa palavrinha, TOD. Na natureza, olha, preste atenção, por favor. Na natureza, só existe 5 poliedros, 5, eu nem consigo mais escrever. Olha, na natureza só existem 5 poliedros regulares, certo? 5 poliedros regulares. O que são os poliedros regulares? Ó, os poliedros regulares, certo? Qual a característica dele? Eles são formados pelo mesmo tipo de faces, E as faces são regulares, são polígonos regulares. Certo? Olha, qual a característica do poliedro de Platão? Ao todo só tem 5, eles são formados pelos mesmos tipos de faces e as faces são polígonos regulares. Quais são eles? Então, como nós falamos, é o TOD. E o que é o TOD aqui para nós? Ó, o TOD aqui para nós, seria formado por quem, gente? O TOD seria o tetraedro, ó, tetraedro regular, todos regulares. O hexaedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro e o icosaedro. O que é o tetraedro? O tetraedro ele é formado por 4 faces triangulares, certo?
é a pirâmide triangular que a gente tem, porém, o tetraedro regular, veja bem, ó, o tetraedro regular, ele tem como característica especial, certo? Ser formado por 4 faces, que são triângulos equiláteros. Se eu falar de um tetraedro regular, necessariamente eu estou falando de um poliedro que apresenta todas as faces, que são triângulos equiláteros. O tetraedro regular, todos eles é dado como regular. O hexaedro é o quê, gente? O hexaedro é formado por 6 faces quadradas. 6 faces quadradas nada mais é do que o cubo, certo? O octaedro são 8 faces triangulares. 8 faces triangulares são 2 pirâmides quadrangulares sobrepostas. O dodecaedro são 12 faces pentagonais. Você não vai querer que eu desenhe aqui agora isso para você, né, meu querido? E o icosaedro são 20 faces triangulares. Então, essa característica é importante vocês saberem, certo? Então, os chamados poliedros de Platão. Então, na natureza, só tem 5 poliedros de Platão, que são o TOD, certo? Com essas características que a gente falou aí, certo? Só que agora tem o seguinte, ó, olha, e escuta. Se você não está atento aqui, escuta o que eu vou falar agora. Olha, escuta. Mas em qualquer poliedro, olha, nota, valendo como nota, certo? Em qualquer poliedro, em qualquer poliedro. O que é um poliedro? É simplesmente um sólido que apresenta faces, vértices e arestas, tá? Em qualquer poliedro, regular ou não, certo? Sempre é válida a relação de Euler. Olha bem, ó, o que é relação de Euler? O que é essa relação de Euler? Ou olha, que é chamado. Relação de Euler é sempre válida aqui, ó, que em qualquer poliedro, o número de face mais vértice é igual a aresta mais 2. Face mais vértice é igual a aresta mais 2. Isso é válido para qualquer poliedro, olha, qualquer que seja o poliedro, qualquer que seja o poliedro. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, um cubo, tá? Não era isso que eu ia desenhar. Eu ia desenhar um cubo. Olha, se eu tivesse um cubo, oh, Jesus, ajuda. Olha aqui, ó, se eu tivesse um cubo, certo? O que é válido aqui, ó? O que poderia ser válido nessa relação, ó? Então, aqui nós temos que o número de faces é 6, o número de vértices são esses cantinhos aqui, ó, é 8, e o número de arestas são quantas? Ó, 4 aqui que sustenta, 4 embaixo, 4 em cima. Então, ó, face mais vértice é igual a aresta mais 2, certo? Então, face são quantas? São 6. Vértice são 8. Aresta é 12, mais 2. Então, é válido, certo? Agora, se eu tivesse aqui, ó, olha bem, ó, imagina que eu tivesse uma pirâmide, certo? Essa pirâmide é uma pirâmide, 1, 2, 3, 4, 5. É uma pirâmide pentagonal. Esquisita, feia, mas tudo bem. Quantas faces ela tem? Ela tem a base e tem mais 5 lados. Então, ela tem 6 faces, certo? É a base, ó. Então, a base é um pentágono e ela tem outras 5 faces. Então, 6 faces. Quantos vértices? Ela tem os 5 vértices aqui da base e mais lá de cima, tem 6. Quantas arestas? Ela tem as 5 arestas que compõem a estrutura da pirâmide mais 5 embaixo. Então, face mais vértice é igual a aresta mais 2. Face são 6, vértice são 6, aresta é 10 mais 2.
o que é verdade aí. Então, não interessa qual seja o sólido, o poliedro, sempre vai valer, ó, sempre vai valer, travou. Ó, sempre vai valer esta relação. Então, se eu tenho, por exemplo, imagina que eu tenho aqui, ó, vamos imaginar, um cubo, certo? Aqui eu tenho um cubo, preste atenção. Nele aqui, ó, eu vou acoplar uma pirâmide, certo? Aqui eu vou acoplar uma outra pirâmide, ó, certo? Imagine que eu tivesse um sólido como esse. Quantas faces a gente vai ver aqui, ó? Quantas faces? 4 faces em cima na pirâmide, 4 lateral no cubo e 4 embaixo. Então, eu tenho 12 faces. Aí, eu não vou contar essa face aqui, não, ó. Essa aqui da base do cubo, não, porque é como se fosse. São duas pirâmides colocadas sobre a face do cubo. Você não enxergaria essa face, é como se fosse oco. Quantos vértices? Uma aqui, 4 aqui, ó, deu 5, mais 4 aqui embaixo, deu 9, mais um embaixo deu 10. Quantas arestas? Arestas nós tivemos, ó, 4 na pirâmide, mais 4 aqui nessa base, então deu 8, mais 4 aqui no meio deu 12, mais 4 aqui deu 16, mais 4 aqui embaixo deu 20. Olha bem, face mais vértice é igual a aresta mais 2. Face 12, vértice 10, aresta 20 mais 2. Beleza? Agora, preste atenção como pode acontecer as coisas aqui. Aí que vai vir um detalhe agora. Quando eu estiver contando o número de arestas, quando eu contar o número de arestas, toda aresta de qualquer poliedro sempre vai cobrir duas faces. Aí, ó, toda aresta sempre vai servir duas faces. Note que essa aresta serve essa face e essa. Note que esta aresta aqui, ó, esta aresta serve esta face e esta outra aqui, certo? Essa aresta aqui, ó, serve tanto aquela face lá de trás, quanto essa face aqui da frente. Não interessa. Toda aresta, ela vai sempre servir duas faces. Ó, tá servindo essa face e esta outra face aqui, ó, certo? Então, com isso, nós vamos ter a seguinte condição. Aí que está o grande detalhe para esse tipo de questão, certo? Quando eu falar, por exemplo, preste atenção, quando eu falar, por exemplo, que um poliedro, ele tem 6 faces, olha bem, 6 faces quadrangulares, olha bem, ele tem 6 faces quadrangulares. Como é que seria 6 faces quadrangulares? Então, para eu calcular o número de arestas, era 6 vezes isso aqui, ó, certo? 6 vezes isso. Então, 6 vezes 4, só que quando eu vou calcular o número de arestas, para o cálculo de arestas, certo? Vai sempre me dar o dobro de arestas. Esse que é o barato dessa questão, tá? Então, ele tem 6 faces quadrangulares, ó. 6 vezes 4 ia dar 24. Só que 24 vai ser o dobro de aresta. Então, 24 é igual a 2A, aresta é igual a 12. Quantas arestas nós temos? 12. Por quê? Porque em todas as faces, cada aresta foi contada 2 vezes. Igual aqui, ó, esse poliedro. Me acompanhe, por favor. Gente, me acompanhe nisso aqui, por favor, já fechando o assunto, tá bom? Já fechando o assunto aqui, ó, tá? Olha, aqui eu tenho, me acompanhe, aqui eu tenho um poliedro que é uma face pentagonal, olha, uma face pentagonal e 5 faces triangulares. Como é que eu vou calcular o número de arestas? Que eu sempre vou precisar. Então, vai ser assim, ó, uma face pentagonal,
Olha, é uma face pentagonal mais 5 faces triangulares. Isso vai me dar o dobro de arestas. Então, ó, 1 vezes 5, eu estou calculando 1 de arestas. Ó, uma face pentagonal, então, estão 5 arestas. 5 faces triangulares, 5 vezes 3, é igual ao dobro de arestas. Então, 5 mais 15 é igual a 2A, 2A é igual a 20, A é igual a 10. Então, quantas arestas tem? 10 arestas, como foi comprovado aí e contado. E olha esse aqui de baixo, ó. Olha esse aqui de baixo. Esse poliedro ele tem quantas faces? Ó, ele tem 4 aqui em cima triangulares, mais 4 embaixo. Ele tem 8 faces triangulares, 8 faces triangulares e 4 faces, ó, 4 faces quadrangulares. 4 faces quadrangulares. Como é que eu defino a quantidade de arestas? Então, como é que seria, ó? 8 vezes 3 mais 4 vezes 4. Vai dar o dobro de arestas. 8 vezes 3 mais 4 vezes 4 é igual ao dobro de arestas. 24 mais 16 é igual a 2A. Então, 40 é igual a 2A. Aresta é igual a 20. Então, quantas arestas ele tem? 20. Então, esse é o segredo para essa questão, gente. Então, é essa particularidade. Qualquer que seja o poliedro, sempre vai valer a relação de Euler. Que o número de faces mais o número de vértices é igual a aresta mais 2. E outra coisa, isso é válido para qualquer relação. Existem somente 5 poliedros regulares de Platão. Existem somente 5 poliedros regulares na natureza. Poliedros regulares compostos pelo mesmo tipo de face. Você pega tantas faces para juntar e compor um poliedro, você só conseguiu fazer isso no tetraedro, no hexaedro, no octaedro, dodecaedro e icosaedro. Não existem outros poliedros regulares além desses, certo? Mas em todos os poliedros é válida essa relação. E aí, agora é ir para a questão lá de cima, tudo bem? Minha bateria está acabando aqui, mas vamos lá, ó, vamos ver se dá tempo fazer. Questão, tudo claro para vocês, meus queridos? Ficou claro para vocês? Conseguiu? Wagner, geralmente cobrando essa matéria deve explorar somente o TOD. Olha, tanto cobra o TOD, quanto cobra essa relação de Euler que eu acabei de falar. Viu, Junilton? As duas coisas são bem cobradas também, tá bom? Mas é bem tranquilo, tá? É só compreender isso. Veja a dúvida de Mourão. Beleza. Mourão. As áreas para os poliedros regulares, não é isso, Mourão? Não sei se a pergunta foi relacionada a isso. As arestas devem ser iguais. Sim, as arestas sempre. As arestas dos poliedros regulares. As arestas dos poliedros regulares de Platão sempre são iguais. Qual a fórmula de número de aresta mesmo? Essa que eu acabei de passar aqui, ó. Face, ó, o cara já colocou face vezes o número de lados, dividir por 2. Isso aí, muito bem. É isso. Por que o hexaedro na apostila não tem arestas regulares? O hexaedro. Qual página que você está vendo isso, Mourão? Ah, certo. O hexaedro aqui, ó. Ah, certo. Olha, perfeito. Olha bem, olha a pergunta de Mourão, gente, e é válida aí, ó. Por que o hexaedro, eu estou mostrando aqui para vocês, na apostila não está com faces iguais. Hexaedro, preste atenção, hexa é 6. Hexaedro são 6 faces, certo? Por isso que existe o tetraedro. Tetraedro é 4, 4 faces triangulares. Hexaedro, 6 faces quadrangulares. Agora, se for tetraedro, olha bem, muito importante. Tetraedro regular, 4 faces, todas arestas iguais. Hexaedro regular, se fosse hexaedro regular, certo? Olha bem, ó. Perfeito. É isso que eu tô. Ah, certo. Na verdade,
o desenho tá mal colocado. Mas foi bom você comentar isso, porque um hexaedro, essa figura formada é um hexaedro, certo, Matheus? Só que se fosse um hexaedro regular, todas as arestas necessariamente são iguais, ó. Olha para você ver, eu estou desenhando aqui então agora, mas valeu sua pergunta. Só o fato de ser um hexaedro, ele apresentava, ó, não deu aqui, ó. Mas tudo bem. Isso aqui é um hexaedro regular. E esse aqui é um hexaedro qualquer. Então, o hexaedro qualquer tem, entendeu? O hexaedro são 6 faces. O hexaedro regular são 6 faces quadradas, 6 faces com arestas todas iguais. Vamos lá, ó. Vamos para essas últimas questões, então, tá? Ela define o quê, gente? Compreendido aí, gente? Tá valendo essa aula de hoje para vocês? Tá? Tudo certo? Que ótimo. Então, vamos lá, ó. Nesse caso aqui diz assim, ó, um poliedro convexo tem 14 vértices, ó, um poliedro convexo tem 14 vértices. 6 desses vértices concorrem, em 6 deles, concorrem 4 arestas, certo? Em 4 desses vértices, concorrem 3 arestas. E nos demais vértices, quantos são os demais? Olha, 6 vértices correm 4 arestas. Em 4 deles correm 3 arestas. Arestas. E os demais, ou seja, nos outros 4, concorrem 5 arestas. Certo? O número de faces desse poliedro é. Então, a primeira coisa aqui é calcular o número de arestas. Então, aqui, ó, a soma de tudo é igual a 2 vezes A. Certo? Então, ficou, ó, 6 vezes 4, mais 4 vezes 3, mais 4 vezes 5, é igual a 2 vezes 1 de arestas. Deu o quê? Ó, 24 mais 12 mais 20 é igual a 2 vezes aresta. 20, 30, 56 é igual a 2 vezes 1 de arestas. Aresta é igual a 28. Então, quantas arestas temos? 28. Recorrelação de Euler, face mais vértice é igual a aresta mais 2. Faces são quantas? É o que nós estamos procurando. Vértices são quantos? 14. Arestas, 28 mais 2. Face mais 14 é igual a 30. Face é igual a 30 menos 14 é igual a 16. Então, ele tem 16 faces. Tá aí a questão. Entendido, meus queridos? Claro? Tudo bem? Então, vamos. Vamos lá. Questão 5, ó. Questão 5. Questão 5, ela diz, um poliedro convexo tem 3 faces, ó, um poliedro convexo tem 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma face pentagonal e 2 faces hexagonais, certo? Então, um de vértices desse poliedro é a mesma história. Então, ó, a soma disso vai dar 2 vezes 1 de aresta, vai ficar o quê? Ó? 3 vezes 3, 3 faces triangulares, mais uma face quadrangular, uma face pentagonal, 2 faces hexagonais, é igual ao dobro de arestas. Ficou 9 mais 4 mais 5 mais 12 é igual ao dobro de arestas. 9 mais 4, 13, mais 5, 18, mais 12 deu 30, é igual a 2 vezes 1 de arestas, aresta é igual a 15. Calculou o número de arestas, você tem agora face mais vértice é igual a aresta mais 2. Faces são quantas? Olha, quantas faces? 3, 4, 5, 7. São 7 faces, que são 3 faces disso, uma face 4, mais uma 5 e mais 2, 7. Vértices é o que nós estamos querendo. Aresta, calculamos, deu 15 mais 2. Vértice é igual a 17 menos 7, vai dar 10. Então, de vértice igual a 10. Beleza? Então, a ideia é isso aí. Olha esse, ó. Esse aqui falou o seguinte: considere o poliedro cujos vértices são os pontos médios das arestas de um cubo. O número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares desse poliedro são, respectivamente, quanto?
Gente, isso aqui é uma questão de visão espacial, certo? Olha, o que que era? Como que é essa questão? Geralmente ela é assim, ó. Eu tenho um cubo, preste atenção, considere um hexaedro regular. Pretende-se lapidar essa estrutura, fazendo, ou melhor, marcando-se os pontos médios em cada uma das arestas, os pontos médios em cada uma das arestas, certo? Nós vamos fazer o quê, ó? Nós vamos recortar, nós vamos tirar, nós vamos eliminar essa estrutura, ó. Então, eu eliminei isso, vou eliminar isso, ó, certo? Então, nós vamos tirar essas partes todas aí. O que que vai ficar, ó? Vai ficar essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui, é igual a essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, ela é igual a esta estrutura aqui, ó. Aí ele pergunta qual o total, o número de faces triangulares e o número de faces quadradas. Então, na verdade, é só uma visão mesmo espacial, certo? O que que você teve aqui, ó? Então, são quantas faces iguais a essa verde? São 6 faces iguais esta verdezinha. É ou não é? Por quê? Ó, porque é uma em cada face do cubo. Quantas faces iguais a esta laranja, essa dourada? Em cada vértice do cubo foi tirado uma dessas, não foi? Então, nós tiramos aqui, ó, quantos vértices são? 8 vértices, então são 8 faces triangulares, como essa. Consegue visualizar? Então, ó, em cada vértice eu tirei uma face dessa. Então, uma em cada, então deu 8, certo? E 6 são as faces quadradas, essas laterais. Então, quantas faces? O número de faces triangulares e faces quadradas. Triangulares, 8, quadradas, 6. Então, é 8 e 6, e não 6 e 8. Cuidado aí para não confundir. Beleza? Então, meus caros, só mais essa aqui, ó. Só mais essa, essa 11, a última. Considere um prisma triangular reto e um tetraedro. Considere um prisma triangular reto. Opa. Considere um prisma triangular reto e um tetraedro de mesma base, certo? De mesma base, um tetraedro de mesma base, e a qual é um triângulo retângulo isósceles, a qual, ó, a base, tanto de um é um triângulo retângulo isósceles, de hipotenusa medindo 3 raiz de 2. Triângulo retângulo isósceles, essas medidas iguais aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, imaginar, ó, aqui a hipotenusa é 3 raiz de 2, e aqui é x e x, certo? Sabendo que a altura do tetraedro é igual a 1/3 da altura do prisma, olha, a altura do tetraedro é igual a 1/3 da altura do prisma, e que a diferença entre o volume do tetraedro, olha, a diferença entre o volume do tetraedro e o volume do prisma é igual a 8. Então, qual que é a altura do prisma? Super de boa, tá? Então, é uma questão que envolve cálculo. Questão anterior envolveu relação de Euler, poliedros, de uma forma geral. E essa é uma ideia básica de cálculo, como você vê, é montagem, estrutura de montagem mesmo. Como é que eu vou conduzir aqui, ó? Então, olha bem. Primeira coisa, eu vou procurar esta medida aqui, ó, da base, da aresta. Vou procurar o x, ó. Aplicando Pitágoras, vou fazer o quê? 3 raiz de 2 ao quadrado é igual x ao quadrado mais x ao quadrado. Vai dar, ó, 3 ao quadrado é 9 vezes 2, 18, não é isso? É igual a 2x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9, passando 2 dividindo. X é igual a 3. Então, o que que nós temos? Essa medida é 3, aqui é 3, aqui é 3. Bacana? O que que é o volume do
tetraedro. Volume do tetraedro é o quê? É o volume de uma pirâmide qualquer, tá vendo? É um tetraedro, não é um tetraedro regular. Se fosse um tetraedro regular, todas as arestas eram iguais. É um tetraedro comum. Viu aí, Matheus? Lá, um hexaedro é um poliedro com 6 faces. Hexaedro regular é um cubo. Beleza, Teus? Olha aqui, ó. O volume tetraedro é o quê? 1/3 da área da base vezes a altura. Então, é igual a 1/3. O que é a área da base? A base é um triângulo retângulo, ó. Tá vendo aqui, ó? O que é a área do triângulo? 3 vezes 3 sobre 2. Base, que é 3 vezes a altura sobre 2. Não é um triângulo equilátero. Então, a área da base é isso. O que é a altura dele? É h sobre 3. Certo? Então, ficou o quê, ó? 3 eu simplifico, vai ficar o quê? O 3 eu simplifico. Volume do tetraedro deu o quê, ó? Deu h sobre 2. Foi o que nós tivemos aí. 1/3 da área da base vezes a altura. Certo? 1/3 da área da base vezes a altura. O que é o volume do prisma, ó? O volume do prisma é o quê, ó? É igual à área da base vezes a altura. O que seria a área da base? O prisma, ó, a base, 3 vezes 3 sobre 2, 3 vezes 3 sobre 2, e a altura é o quê, ó? E a altura é h. Pronto. Então, deu o volume do prisma, deu o quê? 9h sobre 2. Disse o quê na questão? Que se eu subtrair o volume do tetraedro menos o volume do prisma, é igual a 8. O volume do tetraedro deu o quê? H sobre 2. E o volume do prisma, 9h sobre 2, é igual a 8. Meio esquisito isso, mas vamos lá. Volume do tetraedro menos volume do prisma. Sabendo que a altura do tetraedro é igual a 1/3 da altura do prisma. E que a diferença do volume do tetraedro e do volume do prisma é igual a 8. Então, a altura do prisma é... Gente, supostamente seja a diferença entre o volume do prisma e o volume do tetraedro. Eu vou considerar isso, tá? Vou considerar, ó, em vez disso, vou considerar, ó, porque o do prisma é maior, certo? Então, ficou aqui, ó, 9h sobre 2 menos h sobre 2 é igual a 8. Deu o que aqui, ó? 9 menos 1 deu 8, h sobre 2 é igual a 8. Quer dizer o quê? 4h é igual a 8, h é igual a 2. Agora, o que a questão determina? Então, a altura do prisma é igual a 2. A resposta está aí. Tudo bem? Então, ó, preste atenção agora, por favor. Geometria sólida, gente, é isso, ó. Exatamente, senão ia dar negativo e não ia poder isso aí. Geometria sólida é isso, é montagem. Primeiro eu tenho que saber o que é um prisma, definição, bases paralelas iguais, faces quadrangulares, o que é um paralelepípedo e um cubo. São subclassificações do prisma. Quais elementos principais que eu tenho que ter? Reconhecer área, volume, certo? De todas essas estruturas. Então, isso não tem nada demais. Eu não tenho que decorar a fórmula, eu tenho que tentar ver. Volume de qualquer sólido é a área da base vezes a altura, com exceção de alguns da pirâmide e do cone, que é 1/3 da área da base vezes a altura. Por quê? O prisma, a pirâmide, representa 1/3 do volume de um prisma quando tem a mesma base, a mesma altura. O mesmo acontece com o cone em relação ao cilindro. Então, tem que conhecer as características básicas dos prismas, das pirâmides, né? Nomes especiais como o tetraedro, o octaedro, né? Depois tem lá o cone, a formação do cone, a estrutura da área lateral, que é um setor, né, circular. Então, trabalhar essa proporcionalidade. Depois, esfera, área e volume. A área da esfera 4π ao quadrado, volume 4π ao cubo, é o básico saber. Depois tem essas outras relações, certo? Aí teve uma situação de geometria espacial, envolvendo a ideia dos poliedros, né? A relação de Euler, noção do espaço, essa coisa toda, essa contagem que a gente viu aqui agora. Mas no Enem você vai ter vários tipos de questões de geometria sólida. A geometria sólida do dia a dia, a básica, certo? A básica, que é cálculos de áreas e volumes, situações comuns, de situações que a gente vê do dia a dia, como paralelepípedo, como prisma, como cilindro, são os principais. Prismas, cilindros e cones
pode vir aí. Depois, esferas, para algumas situações, a questão vai te fornecer. Então, tem questões básicas do dia a dia. Depois de ter questões com cálculo mesmo, cálculo literalmente falando, área, volume, e aí pode entrar qualquer coisa, né? Entre os sólidos comuns, os prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas, certo? Pode entrar tronco, né, que vale muito aquela relação de proporcionalidade, muito estude proporcionalidade, relação de volume, né? Ou seja, é onde o Enem vai cobrar a estrutura teórica, o conteúdo mesmo, certo? E tem outra questão que envolve geometria sólida, que é só visão espacial. Visão espacial. Você ter a noção espacial das coisas. Então, assim, ó, geralmente são 4, 5 questões de geometria sólida que dá para você acertar 5. Isso é muito forte, tá? Muito forte. Então, são questões que tem as básicas que vão fazer seu TRI subir e tem as questões médias e talvez as mais difíceis, mas você tem que batalhar por isso e meter bronca. Então, meu objetivo com vocês hoje era ficar só até agora mesmo, tá bom, gente? Dispensar vocês para ir curtir realmente esse recesso, tá? Findou a apostila, sim. O curso findou? Claro que não. Olha aqui, ó. Terá mais matéria? Olha, o nosso foco aqui é o Enem. Então, todo o conteúdo dessa apostila, Junildo, é focado no Enem. Tudo que você precisa para o Enem está nesse livro. Tudo que você precisa do Enem para o Enem está nesse livro. O que não está aí é porque não cobra no Enem. Pode ter certeza disso. Mas o que nós vamos fazer na volta? Nós vamos começar uma revisão forte, com simulados, mini provas, simulados diários, simulado de tempo, avaliar conteúdo, então vai vir muita coisa. Nosso curso, ele termina, Junilton, em janeiro, certo? Nosso compromisso com vocês é até janeiro, até o Enem, meu querido. Beleza? Então, assim, não para não, ora. Nossa apostila terminou, mas nós vamos voltar com muita revisão para valer aí. Tá beleza? É isso aí, ó. Então, mete bronca, vocês descansem também, aproveitem bastante esse recesso, tá? É um tempo que a gente